Tópico 8. Existe um assunto muito comum, muito empregado no mercado de trabalho, que é justamente a persistência de dados. Ou seja, em geral, quase que totalidade dos sistemas persistem de alguma forma seus dados em um banco de dados, embora possa ser persistido em um arquivo, via XML e outros, né? Mas a persistência em banco de dados, e em especial banco de dados relacional, é uma constante no nosso dia a dia de desenvolvimento. Para tanto, vamos começar a discutir como eu posso, quais são as formas de persistência de dados possíveis, né, em nosso Java. Vamos lá, então? Bom, como falamos, quando criamos um sistema, é muito comum termos alguma forma de persistência de dados. O que eu quero dizer com isso? Guardá-los em algum lugar para posteriormente consultá-los. A forma mais comum de se fazer isso é por meio de sistemas de gerenciamento de banco de dados. O Java permite não só acesso a eles, mas também uma variedade de fornecedores, como PostgreSQL, o Oracle, MySQL, SQL Server, e dentre outros, né? Agora, quando queremos acessar esses dados, é necessário conectar e depois se comunicar com ele. Você concorda? Essa comunicação é feita por meio de protocolos específicos para cada produto e ou fornecedor. Sendo assim, eu teria que conhecer como é feito isso para o Oracle, como é feito isso para o MySQL, como é feito isso para o PostgreSQL e assim por diante. Logo, é muito comum termos algumas bibliotecas de funções ou classes para fazer esse trabalho que realmente é pesado, né? Normalmente, o próprio fabricante de banco de dados fornece essa biblioteca e essa biblioteca ele dá o nome de driver de acesso. Nela, né, seu programa conversa diretamente com esse driver. Isso significa que se você precisar tocar o acesso do seu programa para outra marca de banco de dados, digamos assim, precisará de outro driver e provavelmente terá que alterar seu código, porque a utilização dessa nova biblioteca será diferente. Imagine só a dor de cabeça. Isso é o que nós mostramos aqui, não é? Já pensou, se eu troco MySQL, eu tenho que trocar o driver aqui. Você concorda com isso? Bom, para tanto, o Java possui uma API. O que seria API? Application Programming Interface, né? Ou interface de um programa de aplicação. Essa API ela é destinada a acesso de banco de dados e se chama o quê? JDBC, Java Database Connect. Essa API permite usar os drives de acesso, né, de forma transparente, isto é, independente do tipo de qual banco de dados que eu esteja usando, da marca desse banco de dados, digamos assim, né? Com isso, se sua aplicação fizer o uso apenas de SQL básico, é bem provável que ela fique extremamente flexível em relação ao banco de dados que você quer usar. Mas como isso é possível? Bom, isso é possível pelo bom uso dos conceitos de programação orientada a objetos e mais alguns recursos avançados. Existem recursos que não são abordados nesse curso, como reflexão, service provider, dentre outros. Mas no fim, tudo fica por conta do conceito de polimorfismo que você já conhece da programação orientada a objeto. Veja aí a figura. Ela retrata muito bem isso. Note que o seu programa continua usando o driver, não é? Mas a conversa é feita indiretamente por meio do JDBC e sua interface chamada o quê? Connection.
cada drive de JDBC implementa essa interface de forma específica para cada banco de dados. Usando assim o conceito de orientação a objeto, o seu programa sabe assim, apenas da interface connection, ficando livre para acesso das classes ou até mesmo funções específicas, ou seja, o código fica extremamente mais flexível, né? Obviamente que o JDBC é composto por muitas outras interfaces e classes, e Connection é apenas uma delas, né? Mas como é instanciado o objeto, como nós fazemos isso, esse acesso? De uma forma resumida, como discutimos em nosso material, né? Precisamos saber quatro passos, quatro informações básicas, que são, né, o nome da classe que implementa o JDBC, a URL de conexão, né, o nome do banco de dados e a senha. Pronto. Através disso, nós conseguimos ter acesso a essa base de dados. E assim conseguiremos fazer os famosos CRUDs, ou seja, inclusão, alteração e consulta de dados lá na nossa base de dados. Ok? Com o JDBC, eu consigo fazer qualquer programa de persistência. Inclusive, ele rodou muito tempo e ainda roda no nosso mercado, né, de trabalho aí para quem é desenvolvedor Java. Bem, mas só que nós temos um pequeno problema. Um problema que aplaca justamente na produtividade de nossos desenvolvedores. E esse problema se chama homem-hora. Peraí, homem-hora com programação? O que quer dizer isso? O problema é o seguinte: no mundo Java, tudo é normalmente desenvolvido sobre a ótica do paradigma de programação orientada a objeto, né? Como, por exemplo, né, nós temos o conceito de classe, herança, polimorfismo, né, visibilidade, dentre outros, ok? Porém, a maioria dos bancos de dados que rodam no mercado, eles são bancos de dados relacionais. É aquele famoso que você estudou sobre entidade e relacionamento, e alguns conceitos estão presentes num, mas não tem sua representação no outro, exatamente. Quer ver um exemplo? Uma classe pode ser entendido naturalmente, né, de forma similar a uma tabela. Mas, por exemplo, o conceito de herança, ele não existe, né, nativamente sobre a ótica da modelagem relacional. E aí? Como a gente vai fazer isso? Então, nossos programadores precisavam gastar muito tempo, desenvolver muito código para compatibilizar esses dois universos. E muitas vezes para salvar até pouco dado. Então, aumentava muito o custo de produção de software com persistência que não justificava. A relação custo-benefício ficava bastante comprometida. Para tanto, nasceram outras soluções. E uma especificação que mudou a forma como podemos persistir dados se chama JPA. Vamos ver então. Bom, o que podemos falar do JPA? O objetivo do nosso JPA nada mais é do que mapear, compatibilizar, digamos assim, o modelo entidade e relacionamento de um banco de dados, da maioria dos bancos de dados do mercado, para um modelo de orientação a objetos, né, que é da maioria dos programas, ok? Isso não é uma tarefa tão fácil assim, não. Na verdade, é até bem complexo, né? E isso nos causa alguns entraves, como, por exemplo, demanda uma grande quantidade de tempo do programador para fazer isso. E às vezes com coisa boba. Tempo esse que você poderia estar
aplicando em resolver o problema propriamente dito que o programa se propõe, como, por exemplo, as regras de negócio propriamente dita, né? A dificuldade de mapear herança, agregação, composição de forma eficiente, visto que esses conceitos existem sim no modelo de orientação a objetos, mas no entidade de relacionamento nativamente não existe. Então você tem que fazer implementar uma série de artifícios para isso. Diversos problemas, até por conta disso também, de desempenho, né? E principalmente uma redução da produtividade para escritas de SQL, ok? Com isso também podemos verificar uma redução da flexibilidade da utilização de SQL específica a um determinado banco de dados. Por quê? Se eu uso uma SQL nativa, né, um dialeto, como a gente fala, SQL, o que aconteceria? Ao mudar o banco de dados, eu teria que mudar minhas classes de persistência, não é verdade? Por isso, é uma redução muito grande. Além de dilema entre mapear as regras de negócio no banco de dados e também na aplicação. Vai ser no banco ou vai ser na aplicação? Embora exista banco de dados orientado a objetos, né, bancos de dados relacionais, querendo ou não, são um padrão para o mercado. E acredito que ainda vão estar presentes durante um bom tempo no nosso mercado. Bom, mas mostrando visualmente qual seria o problema propriamente disso. É isso. Ou seja, nós funcionamos por objetos. A sinergia de objetos é que gera a nossa aplicação, que é um objeto maior, digamos aqui. Aqui é apenas a ideia, a teoria de conjuntos, tabelas, linhas, né, registros, tuplas, domínio, enfim, são conceitos bastante diferentes, não é verdade? Para o programador não ter que estar fazendo das tripas corações para poder acessar isso, para se adequar a isso, qual é a proposta? A proposta é uma especificação chamada Java Persistent API, ou melhor dizendo, conhecido no mercado como JPA, que faria o interfaceamento entre esses dois paradigmas, esses dois universos, onde meu programa falaria no padrão JPA, que eu estou acostumado, orientação a objeto, e o JPA faria essa interface com o nosso banco de relacional. Não é verdade? Bom, para tanto, né, o JPA digamos assim, é uma abstração, né? É assim uma especificação que faz uso inclusive do JBC que nós acabamos de discutir há pouco, que torna possível a independência do SQL. A gente pode usar, normalmente utiliza anotações para mapear os elementos, e as classes e anotações da API já estão no pacote. Ou seja, eu tenho aqui a minha aplicação Java, eu tenho o JPA, né? Nossa API propriamente dito, que eu chamo, que eu uso no meu programa, como você viu nos exemplos que foram empregados na sala de aula, né? E nosso material. Para tanto, eu preciso de um provedor JPA, existem vários, eu considero o mais famoso, né, um dos de maior incidência mercadológica, o Hibernate, né? Eu tenho propriamente a API JDBC e o Drive JDBC, que fica tudo isso transparente para mim, ok? Ou seja, eu não preciso mais programar para MySQL, para Postgre, JavaDB, Oracle, SQL Server, mas sim eu programo em cima, fazendo uso da API do meu JPA, ok? Bastante fácil mesmo, não é? Bom, para ficar mais fácil ainda, foi criado um framework que, inclusive, hoje implementa o JPA, não é verdade? Um framework que facilita muito a persistência de dados, aumenta a produtividade sensivelmente. E esse framework é chamado Hibernate. E praticamente se parece, nós já falamos lá, né, um pouco dele, quando
falamos lá do JPA, eles se confundem muito em seu uso, não é verdade? Vejamos então. Bom, o Hibernate em si, como vimos, é um framework de persistência de dados, né? É aquilo, né? A necessidade de diminuir a complexidade nas interações de código de banco de dados para programadores, além de diminuir o tempo de programação, é que levou à criação desse framework, né? Ele nada mais como falamos anteriormente, um framework de mapeamento objeto relacional, escrito em linguagem Java. E lembrando que ele foi tão eficiente que, inclusive, não se limita ao uso do universo Java, né? É disponível também para o .NET, e lá ele recebe um nome diferente. O nome dele é NHibernate, ok? O objetivo em si é simples, é diminuir, né, a complexidade entre programas Java baseados no paradigma orientado a objeto, que precisa trabalhar com banco de dados relacional, né? Em especial, podemos até afirmar que no desenvolvimento de consulta e atualizações de dados. Sua principal característica é a transformação das classes Java para a tabela de dados, esse mapeamento, né? E dos tipos de dados Java para os SQL. Ele faz essa ponte bem similar à proposta, inclusive, do JPA. Afinal de contas, o Hibernate se inspirou no JPA. Na versão 3 em diante, o Hibernate implementa, inclusive, a especificação JPA, através do conceito de notações, porque anteriormente ele fazia esse papel, mas via XML, né? Hoje é possível também fazer via anotações por conta dessa implementação do JPA. Né? Isso foi implementado, se não me falha a memória, a partir do JDK5. Né? E isso facilita ainda mais o mapeamento objeto relacional, que pode agora ser feito diretamente na classe, substituindo o uso dos saudosos arquivos HBM, os arquivos XMLs. Né? Reduz bastante o uso de XML. Né? Bom, o Hibernate pode ser utilizado em aplicações Java, standalone, ou aplicações mesmo JE, utilizando Servlet ou até mesmo EJB. Né? Ele é um software livre de código aberto, né? Distribuído com a licença LGPL. Ok? Como já vimos em JPA, ele é um provedor, né, JPA, inclusive, não é verdade? Bom, ele apresenta uma série de vantagens por ser open source, né, por essa transformação, esse mapeamento de classe Java a partir de tabela de dados, né, os tipos de dados Java para SQL, esse mapeamento, libera o programador de conversão manual do Result Set, sendo altamente portável, escrever menos código repetitivo sem perder flexibilidade, acesso inclusive a recursos nativos específicos de banco de dados, menor preocupação com a arquitetura da persistência, mas nem tudo que reluz é ouro, como diz o ditado, não é verdade? Para executar as consultas mais complexas, geralmente é necessário algum tempo de experiência, né? E pode levar, não é que vai sempre, mas raramente, mas pode acontecer um pouco de perda de desempenho.